Bom dia! Passando com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Essa é a poderosíssima palavra de Deus. Gostaria de estar compartilhando na manhã deste dia uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 73, a partir do versículo 12, que diz assim: Aleluia. Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o meu coração puro? Aleluia. E ter as mãos limpas do pecado? Aleluia. Esse é o Salmo de Asaf, um adorador do Senhor. Aleluia. Em que dado momento da sua vida, aleluia, ele entrou pela janela, né? Aleluia. E começou a olhar a vida dos ímpios, né? Aleluia. O que os ímpios, né? Muitas vezes eles têm a vida folgada, aleluia. Não sofrem tantas perseguições, não sofrem, né? Sua vida aumentam as suas riquezas, os seus bens, né? Eles vivem uma vida, né, larga, no caminho largo, e muitas vezes não acontece nada. E muitas vezes, aleluia, nós que estamos no caminho estreito, na porta estreita, né, o caminho já é mais apertado, as coisas já são mais difíceis. Então, Asaf, mesmo sendo o adorador por excelência, aleluia, que dedicou a sua vida toda ao Senhor, aleluia, em dado momento, aleluia, ele foi para a janela, aleluia. Eu quero dizer o perigo, aleluia, de nós irmos, aleluia, para algumas janelas e muitas vezes ficarmos observando, aleluia, coisas que não é para nós observarmos, né, ou fazermos coisas que não é para nós fazermos, né. Ele, aleluia, começou a ver que a vida dele estava sendo, né, passando por um momento difícil, de aperto, de tristeza. Com certeza ele era um jovem consagrado, santificado, a qual ele renunciava a muitas coisas, aleluia. E ele parou e simplesmente ele ficou na janela olhando, né, a grama do vizinho, porque muitas vezes a grama do vizinho é sempre mais bonita e mais verde do que a nossa, o casamento, os filhos, né? Ele começou a olhar que eles estavam prosperando, a vida deles cada dia sendo mais prósperas, abençoadas, e eles no caminho errado, e eles fazendo tudo o que eles bem queriam, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele entrou, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, ele viu o fim deles, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o fim deles era a destruição repentinamente, né? Eles não, muitas vezes não são avisados, é como um vento que chega, uma tempestade que chega sem avisar e leva tudo. Muitas vezes é assim a vida dos ímpios. E ele, quando entrou nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, ele viu, aleluia, aleluia, que ele não estava servindo a Deus de balde, aleluia, que ele não estava, né, como ele fala aqui. Será que foi à toa? Será que está sendo à toa? Que eu tenho me esforçado para manter o meu coração puro? Quero dizer que não é à toa, não é à toa. Quando nós decidimos,
aleluia, nos separar para Deus, quando nós decidimos nos santificar, ter uma vida reta, consagrada, né? Mesmo que a gente veja as outras pessoas se banqueteando, né, fazendo e acontecendo no mundo, principalmente os jovens, né, muitas fazem essas comparações. Aí eu tô na igreja, né, e eu vivo só para Deus, eu estou fazendo tudo certinho, me santificando, né, e muitas vezes vendo os jovens aí nas baladas, no mundo, na prostituição, e muitas vezes, quem sabe, não vem no seu coração como veio no coração, né, de Asaf. Será que eu não estou me privando à toa? Será que eu não estou me santificando à toa? Será que eu não estou deixando de viver a minha vida? Aleluia. E eles estão vivendo de bem a melhor a cada dia, e nada parece que acontece com eles. Muitas vezes nós fazemos esses questionamentos, porque a gente vê eles prosperando, a gente vê eles enriquecendo, a gente vê eles, né, sem ter peso nenhum sobre a vida deles, como se a vida deles estivessem agradando a Deus. Mas no final, a palavra de Deus diz: eis que vereis a diferença do que serve e do que não serve, do que está no caminho, né? No caminho estreito, aleluia, porque a porta é estreita, a porta que leva à salvação é estreita, mas o caminho que leva para a perdição, aleluia, ela é larga, você pode tudo, né? Você pode tudo, nada é proibido, mas no final, aleluia, a palavra de Deus diz que é destruição. Então vale a pena nós ponderarmos o nosso coração toda vez que nós entrarmos por certas janelas, né, e ficarmos observando, aleluia, a vida dos ímpios ou alguma coisa, né? Hoje eu quero falar sobre janelas, né? Porque esses dias eu falei sobre Mical. Mical também, né, foi uma mulher, aleluia, a mulher de Davi, aleluia, que ficou numa janela onde ela não deveria ter ficado, ou se ela ficasse, ela deveria ter ponderado o seu coração, aleluia, antes de ter, aleluia, julgado o servo do Senhor. Ela entrou por uma janela aonde Davi estava passando, né, entrando na cidade de Davi, né? E ao ver Davi dançando, eles estavam trazendo a arca do Senhor, a arca da aliança, e ao ver Davi entrando pela cidade, dançando, saltando, né, perante o Senhor, não foi perante os homens nem as mulheres, né, perante o Senhor, adorando o Senhor, aleluia, ela o julgou, ela desprezou ele em seu coração, aleluia, e a palavra do Senhor disse que veio um grande juízo sobre ela, aleluia, ela não pôde ter filhos até o dia da sua morte, por causa que ela entrou, aleluia, ela ficou numa janela, aleluia, observando, olhando, julgando, apontando, né? Aleluia. E só Deus, aleluia, tem esse poder de julgar as nossas vidas, né? Davi era um adorador também por excelência. Aleluia. E Davi estava adorando ao Senhor. E ela comparou ele como se fosse um vadio que estava se mostrando, né, para suas servas. Talvez deixou os ciúmes entrar no seu coração. Enfim, nós temos que ter cuidado, aleluia, com as janelas, alabassuri canta lamanaia. Vamos sair da janela, aleluia. A janela é um lugar perigoso, onde nós entramos muitas vezes, né, e ficamos nas redes sociais, julgando as pessoas, olhando, comparando. Nós precisamos tomar cuidado nesse tempo, aleluia. Teve um jovem também, aleluia, o Eutico, aleluia, que ele estava numa janela, aleluia, e ele caiu,
aleluia, de uma janela do terceiro andar, onde Paulo pregava, né? A Bíblia fala que era um sermão talvez um pouco mais longo, né? Já era por volta da meia-noite e Paulo estava pregando a palavra do Senhor, aleluia. E quem sabe, né? Ele ficou cansado de ouvir. Quantas vezes, né? Quem nunca, né? Num culto não teve um momento em que sentiu sono, ou porque veio do trabalho, ou porque acordou cedo, né? E estava no culto e sentiu aquele sono, aquela vontade de dormir incontrolável. Eu já senti em algum momento da minha vida, às vezes um remédio que você tomou, mas o fato é que ele estava na janela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E janela não é um lugar, aleluia, para nós ficarmos, aleluia. Principalmente, né, se for um templo, se for a casa do Senhor, tantos lugares para nós ficarmos, né? Ele escolheu justamente ficar sentado na janela, aleluia, porque ou ele estava, aleluia, prestando atenção no que estava acontecendo dentro do templo, ou ele ficasse do lado de fora. Então, muitas vezes a gente tem que escolher, aleluia, vamos ficar do lado de dentro, aleluia, aleluia, ou vamos ficar do lado de fora, aleluia. E o que aconteceu é que durante esse sermão, aleluia, esse jovem ele caiu, aleluia, do terceiro andar, aleluia. Ele adormeceu durante a pregação de Paulo, aleluia, e ele morreu, aleluia. Quantas vezes, né, nós estamos dentro da casa do Senhor, aleluia, mas nós estamos, né, dormindo. Muitas vezes parece que nós estamos vivos, né? Estamos mortos, aleluia. E ele simplesmente, ele morreu, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é um alerta para nós, né? Espiritualmente falando. Vamos, né? Verificar como que anda a nossa vida espiritual. Será que nós estamos dormindo? Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, eis que tem nome de que vives, mas está morto, né? Nós precisamos, aleluia, estar vivos, né? Espiritualmente, firmes espiritualmente. Nós precisamos estar bem, fervorosos, atentos, né? Não mornos, não frios, aleluia, não mortos espiritualmente, dormindo espiritualmente. Desperta tu que dorme, diz a palavra do Senhor, e que Cristo te esclarecerá. O fato é que ele estava na janela. Às vezes esse significado da janela é que muitas vezes há pessoas que nem estão fora e nem estão dentro, aleluia, elas não se decidem, aleluia, aleluia, pelo caminho que elas devem seguir, aleluia. A palavra de Deus diz, se é Baal, seguir, se é Cristo, seguir. Então, o fato dele ter dormido na janela, quem sabe ele estava distraído, pensando também em coisas que estavam lá fora, enquanto era para ele estar ligado na palavra, prestando atenção no que Paulo estava pregando, no que Paulo estava ensinando. Então, vamos tomar cuidado com as janelas, aleluia. Mas Paulo desceu, aleluia, foi ao encontro desse jovem, o abraçou e ele voltou à vida. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. A porta que conduz à perdição, ela é larga, aleluia, mas o caminho que o Senhor nos chama, ele é estreito. Muitas vezes virão questionamentos, sim, no nosso coração, como veio no coração de Asaf, de ficar olhando, aleluia, para a vida dos ímpios, né?
Aleluia. Por que nada acontece com eles? E eu estou passando por isso, por aquilo outro. Por que para mim as coisas estão mais difíceis? Por que eu estou passando por tantas provas? Por que eu estou passando por essa luta, por essa enfermidade, por essa dificuldade? E parece que com eles fazem o que eles bem querem, né? Eles não se privam de nada, eles não se santificam, eles vivem uma vida, aleluia, muitas vezes promíscua, uma vida, né, regalada, e muitas vezes nós que, aleluia, estamos, né, como Asaf, que ele diz aqui, será que foi à toa que eu me esforcei, né? Nós nos esforçamos, porque todos nós precisamos ter um esforço, aleluia, aleluia, para permanecer, aleluia, para não desistir, né? Para ter uma vida reta, para ter uma vida, aleluia, santificada, aleluia. Nós nos esforçamos, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos, né? Com a ajuda do Espírito Santo, nós nos esforçamos, ele nos dá condições para isso, porque a carne luta contra a carne, né? Contra o espírito, e, né? Ela luta, milita contra o espírito para que a gente não venha fazer as coisas, né? Que o espírito deseja que a gente venha fazer. É orar, é uma luta muitas vezes, tem dia que é uma luta para orar, é uma luta para fazer um devocional, é uma luta para você, né, ler a palavra, para você andar em espírito, você tem que ser vigilante, você tem que ser firme, tem que ser constante. Então, aleluia. Será que foi à toa? Asaf disse que eu me esforcei, aleluia, para ter as minhas mãos limpas, né, do pecado, aleluia. Quero dizer que não é em vão, aleluia, não é em vão. A palavra do Senhor diz que Ele é galardoador daquele que o buscam. E vale a pena servir ao nosso Deus, Ele é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Muitas vezes você pode estar achando que esse momento difícil, né, que essa situação que você está passando, que esse momento, é momentâneo, vai passar. Você está achando que é eterno, aleluia, mas muito em breve o Senhor virá com a tua vitória, com a tua bênção, aleluia. O Senhor, aleluia, é aquele que se levanta a nosso favor, Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia, aleluia. Ele é aquele que nos ajuda, que nos levanta, aleluia, mesmo quando ninguém nem sabia que nós havíamos caído, o Senhor já chegou e já nos levantou e já nos colocou de pé. Então vale a pena servirmos ao Senhor e sairmos das janelas. Das janelas, é perigoso ficar na janela. Saia da janela, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia das janelas, aleluia, de ficar observando muitas vezes aquilo que não é para ser observado, aleluia, que é para ser visto. Nós temos que vigiar as janelas, né, das nossas redes sociais, as janelas, né, dos nossos contatos, as janelas do Facebook, a janela do Instagram. Nós temos que vigiar com as janelas, porque muitas vezes nós olhamos para essas janelas e ficamos comparando a nossa vida, a nossa história, aleluia, com a vida e com a história das outras pessoas. E muitas vezes pode vir, né, uma seta inflamada do maligno, aleluia, né, algo que o inimigo já está planejando mesmo, né, aleluia. E pode vir com frustração para sua vida, porque você está esperando no Senhor, esperando com paciência no Senhor, aleluia. Você está buscando o Senhor, você está andando em retidão, aleluia. Você está
procurando agradar o Senhor, como diz a palavra, agrada-te do Senhor, e Ele considerar o desejo do seu coração. E aí você olha para algo e fala, eu acho que eu estou purificando o meu coração em vão. Eu acho que não precisa disso tudo. Quantas vezes a gente ouve essa voz, não precisa disso tudo. Você tá muito santarrona, você tá muito santarrão. Você tá querendo ser melhor, né? Você tá querendo ser melhor do que todo mundo, não precisa, né, disso tudo, não precisa pregar assim, não precisa orar assim, não precisa orar, adorar assim, não precisa e tanto para o culto, não precisa. Então o inimigo sempre vem, aleluia, aleluia, usando, aleluia, essas coisas, né, para muitas vezes, né, nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia da janela, não fique na janela. Aleluia. Não fique olhando para a vida dos seus irmãos, das suas irmãs. Aleluia. Olhe para si mesmo. Olhe para a palavra e olhe para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para amanhã deste dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar fazendo uma oração para que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, para que ele seja um dia próspero, né? Que o Senhor continue falando conosco ao longo desse dia, aquilo que ele deseja falar além do que eu consegui explanar aqui nesse pouco tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã em oração, Jesus amado, Deus querido, Pai, eu venho te pedir, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, assim como o Eutico, Senhor, assim como o Mical, Senhor, aleluia, assim como Asaf, Senhor, essas pessoas que tiveram por um momento, Senhor, aleluia, aleluia, nas janelas, Senhor, da vida, olhando, Senhor, aleluia, olhando a vida dos outros, olhando a vida dos ímpios, olhando a vida do teu servo Davi, aleluia, o Eutico que estava dentro do templo, mas ele ao mesmo tempo estava dentro, estava fora. Deus, em nome de Jesus, ele estava na janela, Senhor, ele caiu do terceiro andar. Deus, em nome de Jesus, nos tira desse lugar, Senhor. Nos tira desse lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de ficarmos, Senhor, na janela. A janela é um lugar perigoso, Senhor, aleluia. O Senhor nos chamou para nós estarmos na Tua presença, aleluia. O Senhor nos chamou para nós estarmos, Senhor, fazendo a Tua obra, para nós estarmos, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer. Nos tira da janela, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos coloca, Senhor, aleluia, na Tua vontade, faz a Tua vontade sobre as nossas vidas, prevalece a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, venha nos abençoar. Venha, Senhor, derramar da Tua presença, da Tua glória, derrama do manto da Tua glória sobre nossas vidas, Senhor, nos reveste com Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, nos batiza com Teu fogo novamente, Senhor, faz algo sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor, aviva-nos, Senhor, de novo, aviva-nos, Senhor, aleluia, como disse Abacuque, aleluia, para que nós não venhamos, Senhor, ficar dormindo na janela como Eutico, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de levarmos nome de que estamos vivos, Senhor. Pensarmos que estamos vivos, estamos mortos espiritualmente. Vivifica-nos, ó Senhor, a Tua palavra, ela nos vivifica, Senhor. Nos enche, Senhor, da Tua palavra.
Senhor, nos envolve com a redoma da Tua glória, vem nos blindar, vem nos proteger, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida espiritual de cada um, Senhor, dos meus irmãos, as nossas vidas, Pai, para que nós sejamos edificados a cada dia, Pai. Aleluia, erguidos, levantados, Senhor, através da palavra, através da oração, Pai, através do jejum, Senhor, da santificação, porque não foi em vão, Senhor, que Asaf, Senhor, aleluia, ele dedicou a sua vida a Ti, Pai. Mesmo que por um momento ele falhou olhando a prosperidade dos ímpios, ele viu que o fim dos ímpios era a morte e a destruição, Pai, repentina, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos tira desse lugar, Senhor. Nos tira desse lugar de ficar olhando a vida do nosso próximo. Nos tira desse lugar, Senhor, porque enquanto nós olhamos a vida dos outros, Pai, muitas vezes nós deixamos de fazer, aleluia, o que nós temos que fazer. Aleluia, nós deixamos de olhar para nós mesmos, Senhor, e ver onde nós precisamos melhorar e ver onde nós precisamos ser transformados, lapidados, moldados, Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã, faz uma obra regeneradora no nosso coração, transformadora. Deus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, porque o caminho que o Senhor nos chamou é estreito, mas é Ele que vai nos conduzir para o céu, Senhor. A porta larga, Senhor, a porta, Senhor, que conduz à perdição, Pai. E são muitos os que entram por ela, porque ela é fácil, ela é muito fácil, ela é muito larga, Senhor. Mas o teu caminho não, o teu caminho é estreito, Pai. Nos ajuda a andar por esse caminho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos conduz, Pai. Nos empurra, Senhor, em nome de Jesus, porque há momentos que o Senhor é o que tem nos empurrado para o nosso propósito, Senhor. Porque de nós mesmos nós ficamos parados, nós ficamos paralisados, mas o Senhor sempre vem e nos empurra para que nós não venhamos a desistir. O Senhor nos empurra para que nós venhamos, Senhor, aleluia, continuar na Tua presença, perseverar. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não é apenas aquele que começa, não é apenas aquele que vai até o meio, mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, a casa, a família de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Passa a revista na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Visita a necessidade. Senhor, entra com providência divina, entra com salvação, entra com libertação, com cura. Faz uma grande obra, meu Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda os nossos filhos, Pai. Senhor, nos torna invisíveis perante o inimigo, Senhor. Que ele nos procure e não nos encontre, Pai. Em nome de Jesus, nos esconde, aleluia, debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. À sombra do Onipotente, nós seremos, Senhor, aleluia, escondidos, Senhor. Guarda-nos na rua, guarda-nos por onde nós passarmos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a cada um nesta manhã. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, abençoa. Aleluia, abre portas de emprego, Senhor, abre porta onde não tem porta, Senhor. Faz uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Se você puder, ao fim desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, né? O intuito desse canal é estar pregando, né? Divulgando a palavra do Senhor, semeando a palavra aos corações. O Senhor é quem faz a obra, né? Aleluia, o Senhor é quem convence. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele quem liberta. Mas nós somos canais, né? Canais, aleluia, qual o Senhor, aleluia, nos usa. Se você puder estar dando o seu like, o seu joinha, para que o YouTube venha entender o quanto que a palavra de Deus é relevante, né?
Aleluia. Famílias são transformadas, pessoas são transformadas, pessoas, né, são libertas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor é quem liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos nós que libertamos ninguém, é a palavra do Senhor. E conhecereis a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade. Aleluia. E a verdade vos libertará. A verdade liberta os cativos, a verdade liberta os viciados, os drogados, né? A palavra liberta aqueles que estão presos, acorrentados por correntes e grilhões. A palavra faz aquilo que nós não podemos fazer. Então é relevante, não há nada mais relevante do que a palavra do Senhor, aleluia, porque ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, uma alma que se arrepende, que se converte, né, que é transformado, que é liberto. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, dê o seu like, se você puder, compartilhe, né, e que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Um grande beijo.